A palavra e a liberação do Espírito. A relação entre o Espírito e a palavra. Agora nos voltaremos para o assunto da palavra e a liberação do Espírito. Se a palavra será transmitida como uma revelação, ou como doutrina dependerá da capacidade do pregador de liberar ou não seu espírito. Se as pessoas receberão, ou não vida por meio da pregação também dependerá da capacidade do pregador de liberar seu espírito. Se o homem verá a luz será derrubado, ou se somente ouvirá palavras se continuará o mesmo também é determinado por esse mesmo fator da emancipação do espírito. Se a palavra e até mesmo o sentimento estiverem corretos, mas o espírito não for liberado, então o que as pessoas encontram não é Deus, mas somente uma doutrina bem elaborada. Pregar não é simplesmente transmitir palavras, é liberar o espírito juntamente com as palavras. Quando um ministro da palavra fala, ele ao mesmo tempo compartilha seu espírito por intermédio das palavras. É claro que o Espírito de Deus também é liberado por meio do espírito do pregador. Quando não há essa liberação, surge um grande problema, porque o Espírito Santo também não pode agir. Não esqueça que ouvir uma pregação não é simplesmente ouvir palavras, mas é tentar captar o espírito do orador. Notemos este princípio: se houver um ministro da palavra, quando a mensagem é pregada, deve haver espírito junto com as palavras. Enquanto as palavras são pronunciadas, o espírito do pregador é liberado. Aqueles que ouvem não somente captam as palavras, mas tocam também no espírito. Se apenas as palavras fossem tocadas, a mensagem seria comum e fraca. Mesmo em relação à palavra registrada de Deus, se um indivíduo não toca seu espírito, ela lhe parece apenas um livro comum. Quando o espírito é tocado, a vida é tocada. As palavras que eu vos tenho dito, disse Jesus, são espírito e são vida, João 6,63. Somente quando toca o espírito o leitor pode compreender o verdadeiro significado das palavras. O treinamento do espírito. O exercício do espírito no ministro da palavra baseia-se em dois fatores: o treinamento do espírito e a disposição do ministro. Se ele é ou não capaz de usar seu espírito nas pregações e até que ponto é capaz de liberá-lo quando está ministrando dependerá inteiramente de quanto ele aprendeu essas duas matérias. Em primeiro lugar, nós comentaremos sobre o treinamento do espírito. Um ministro da palavra só pode liberar seu espírito na mesma proporção em que aprendeu diante de Deus. Se ele tiver pouco treinamento nessa área, poderá exercitar muito pouco seu espírito. Se for profundamente treinado, é óbvio que poderá exercitar muito mais o seu espírito. Nenhum pregador pode forçar uma medida do seu espírito que não possui. Esta é uma lição importante que temos de entender. Coerentemente, Deus dedica muito tempo conosco treinando nosso espírito a fim de que esteja pronto para ser usado. Ele arranja as situações de tal forma à nossa volta para que nosso homem exterior seja quebrantado. Ele nos coloca em circunstâncias sérias como a que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 1:8-9. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. A situação que o Senhor arranja em geral é maior do que nós podemos suportar. Está além de nossas forças. Sempre que um espinho vem até nós para nos afligir, é algo acima do que podemos suportar. Não temos meios de nos livrar. Tais circunstâncias divinamente ordenadas produzem um resultado duplo. Por um lado, o Senhor usa as situações para quebrantar nosso homem exterior. Às vezes é o nosso pensamento que é quebrantado, outras vezes é a nossa emoção. Com mais frequência é a nossa vontade que é humilhada até que se submete totalmente ao Senhor e reconhece a total incapacidade humana. Esses aspectos, porém, formam o lado negativo. Por outro lado, sob a disciplina do Espírito Santo, Deus opera em nós algo bem positivo. Ao sermos quebrantados, somos derrubados ou somos elevados? Ficamos prostrados por causa do espinho ou nós o superamos? Quando dizemos que estamos sendo pressionados de forma insuportável a ponto de desistirmos da própria vida, não é a partir daí que confiamos totalmente em Deus, que ressuscita os mortos. Temos de lembrar que as adversidades ordenadas pelo Senhor são algo além das nossas forças. Elas de fato nos dão uma sentença de morte e nos mostram nossa incapacidade. No entanto, em nossa extrema desesperança, nós aprendemos um pouco sobre crer, sobre esperança e confiança.
Quando tudo está bem à nossa volta, é fácil dizermos que cremos, que temos esperança e que confiamos. No entanto, somente depois que somos colocados em situações desesperadoras nós começamos a aprender a crer, esperar e confiar um pouco mais. Nesse ponto nós tocamos na graça de Deus, o poder pelo qual inconscientemente somos levados adiante. Você pode sentir que sua fé está enfraquecida, que sua esperança está abalada e que perdeu um pouco de sua confiança. Você conclui que sua fé, esperança e confiança são inúteis, por serem muito fracas. Para sua surpresa, com essa pequena fé, esperança e confiança, você involuntariamente descobre a verdadeira graça e o verdadeiro poder. Você recebe misericórdia em suas tribulações e consegue superá-las. E o seu espírito recebe outra sessão de treinamento. No entanto, é mais do que ter o homem exterior quebrantado, uma vez que o propósito alcançado foi o treinamento do espírito. Sem dúvida, há um aspecto negativo de sermos derrubados, mas sem dúvida há um aspecto positivo de sermos edificados. Nesse ponto, ao olhar para uma tribulação que você conseguiu superar, percebe que foi o Senhor quem o ajudou a superar. Ele o capacitou a subir mais alto do que a tribulação e estranhamente você resolveu o problema. Embora Satanás tenha dedicado todo o seu esforço àquela situação, sua fé fraca e sua pouca confiança tocaram o poder de Deus. O resultado é que você pode dizer a Satanás: você usou toda a sua força, embora com minha própria força eu não consiga vencê-lo, graças a Deus, eu venci. O Senhor me deu esperança, pois Ele ressuscita os mortos e fortalece os fracos. Ao passar por esse tipo de experiência, seu espírito adquire um pouco mais de força, recebe um pouco mais de treinamento e torna-se um pouco mais rico, o que o torna mais apto para ser usado por Deus. Deus opera em nossa vida não somente uma vez, mas muitas vezes. Depois desses muitos tratamentos, nosso espírito torna-se cada vez mais forte. O Senhor edifica o nosso homem interior e ao mesmo tempo derruba o homem exterior. Cada vez que saímos de uma tribulação é porque houve uma liberação do espírito. Tendo sido tratado e treinado pelo Senhor, nosso espírito é capaz de emergir primeiro, e então todo o nosso ser segue logo atrás. Diariamente o Senhor nos edifica. Quando entramos em adversidade somos profundamente pressionados, mas quando emergimos, nós superamos as circunstâncias e as deixamos para trás. Entramos enfraquecidos, mas saímos fortalecidos. Entramos em morte, mas saímos com a ressurreição para a vida. Nenhuma tribulação pode nos segurar para sempre, e nós nunca saímos da mesma maneira que entramos. Ou a tribulação nos quebrará como um vaso inútil, ou nos tornará ainda mais gloriosos. Se ela não nos torna melhores, ela nos torna piores. Aquele que não suporta tribulações é um vaso inútil para Deus. Aquele que vence as provações acrescenta mais uma vitória à sua vida. Repetidamente o Senhor nos coloca em certo tipo de circunstância e nos ajuda a passar por ela. Ele nos concede vitória sobre vitória. Sempre haverá uma próxima vez, quando Ele arranjará novas circunstâncias, novas dificuldades, a fim de nos conceder novas vitórias. Em outras palavras, nosso espírito sempre tem algo novo para aprender. Cada tribulação nos capacita a nos erguer novamente acima das adversidades. As tribulações nos dão novas forças para lidar com situações similares. Assim o espírito vai se tornando cada vez mais forte. Ele emerge de cada tribulação mais robusto do que antes. O Senhor usa a disciplina do Espírito Santo para quebrantar nosso homem exterior, e quando nosso homem exterior é quebrantado, nosso homem interior é fortalecido e torna-se mais apto para superar adversidades. Quando um martelo cai sobre nós, ele quebra nosso homem exterior em pedaços. Apesar disso, é o mesmo instrumento pelo qual nosso homem interior deve vencer. O Senhor nos coloca numa determinada situação, a qual quebra o nosso homem exterior, pois ele não consegue suportar nenhuma provação. Cada teste que enfrentamos faz com que o homem exterior entre em novo colapso e ao mesmo tempo oferece ao nosso espírito a oportunidade de assegurar mais uma vitória. Nós saímos das tribulações por meio desse processo duplo de adversidade vencer o nosso homem exterior e o nosso homem interior vencer a adversidade. É assim que superamos as dificuldades. O Senhor nos coloca numa tribulação, Ele permite que o nosso homem exterior seja quebrantado. No entanto, sua obra não termina aí, nosso homem interior tem de se levantar e superar a tribulação. A adversidade que vence o nosso homem exterior é a mesma que o nosso homem interior deve vencer.
Cada vez que isso acontece, nosso espírito recebe mais treinamento e assim aprende mais sobre a graça de Deus. Nosso espírito torna-se mais forte do que antes e por meio desse treinamento ele se torna mais útil na hora da pregação da palavra. Por isso o ministro da palavra precisa permitir que o Senhor quebrante o seu homem exterior e fortaleça o seu espírito por meio do treinamento. Essas duas coisas são feitas mediante a disciplina do Espírito Santo. Por favor, note que sempre saímos de uma tribulação como uma pessoa diferente, mais forte ou mais fraca. Você pode emergir murmurando contra Deus ou pode emergir vitorioso. O texto de 2 Coríntios 12 mostra-nos que quando o espinho está em nossa carne, Deus nos dá graça para suportá-lo. É verdade que podemos já ter aprendido algo sobre a graça divina antes, mas também é verdade que não conhecíamos a graça em relação a espinhos. Em cada tribulação em que temos de enfrentar espinhos nós também aprendemos mais da graça sobre os espinhos. Antes você podia conhecer a graça sem tribulações, mas agora você conhece o triunfo da graça sobre elas. Suponha que um barco necessite de uma profundidade de 2 metros de água para navegar. Você pode navegar num rio que tenha 2 metros de profundidade. No entanto, se houver um monte de areia que se erga 1 metro a partir do fundo do rio, o barco não poderá passar a menos que alguém acrescente mais água ao rio para aumentar a sua profundidade. O mesmo acontece conosco. Aprendemos a experimentar a graça como nunca antes. Nosso espírito é fortalecido cada vez mais. Paulo afirmou, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Quando experimentamos esse tipo de fraqueza, encontramos novas forças. A capacidade de cada ministro da palavra de extrair forças do seu espírito varia em cada indivíduo, porque a obra de edificação de Deus é diferente em cada um. A mensagem pode ser a mesma, mas o espírito é diferente. Se desejarmos usar nosso espírito nas pregações, ele deve estar firme. É verdade que já fomos treinados. Mesmo assim, notemos a profundidade do nosso treinamento, pois é ela que determina a utilidade do nosso espírito. Só podemos exercitar nosso espírito até o limite do nosso treinamento. Um ministro da palavra deve saber que Deus está edificando seu ministério por meio de cada tribulação e adversidade que ele enfrenta. Não seja tolo a ponto de achar que a melhor coisa é fugir das tribulações. Sem espinho não há graça, daí não há poder e o ministério torna-se fraco. Você pode pregar a palavra, mas não terá força para expressar seu espírito junto com ela. Você precisa da palavra, mas também precisa de um espírito pronto para ser usado. A disposição do ministro. Quando o ministro da palavra engaja seu espírito, ele também emprega sua vida, pois o processo na verdade exige vida. Ministrar diante de Deus não é somente uma questão de ter um espírito pronto para ser usado, é também uma questão de quanta disposição o ministro tem de exercitar seu espírito. Cada vez que uma pessoa ministra a palavra usando seu espírito, ela derrama sua vida, como o próprio Senhor Jesus fez. Durante a noite de oração no Getsêmani, ele advertiu os discípulos, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. No caso dos discípulos, era um caso de simples disposição. O Senhor Jesus, porém, não somente tinha um espírito disposto, ele também estava pronto para derramar sua vida. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue caindo no solo. Suponhamos que um indivíduo tem uma mensagem vinda de Deus e vê as pessoas que estão sentadas diante dele cheias de trevas. Sua reação será de derramar seu espírito, impelindo-o para fora para romper as trevas. Enquanto prega a palavra de Deus, ele estará continuamente sob o ataque das trevas. A cegueira das trevas poderá consumir sua energia espiritual, a morte e a fraqueza das pessoas podem engolir todo o seu poder espiritual. Mesmo assim, ele se levanta impelindo seu espírito para romper as trevas e vencê-las. Trata-se de uma tarefa extremamente custosa. É cansativa e exige o pagamento de um alto preço. Um ministro da palavra pode não achar necessário pagar um preço tão pesado cada vez que prega, mesmo assim, deve estar disposto a pagar, caso seja necessário. Esse exercício do espírito é governado pelo grau em que o espírito está pronto para ser usado, pois nós só podemos usar a parte do espírito que estiver treinada. Além desse ponto, somos impotentes. Entretanto, quanto do nosso espírito podemos usar depende de nossa disposição. Às vezes nós somos profundamente pressionados diante do Senhor, e por isso temos disposição de pagar um preço elevado para seguir adiante.
Outras vezes podemos não estar dispostos a pagar o preço, e o resultado é que usamos nosso espírito de forma descuidada. Não é fácil para um ministro gastar seu espírito até o limite. O pregador que faz isso, ou chega perto, descobre que é muito cansativo. Por isso os pregadores correm o risco de serem um pouco indolentes se perderem a disposição de se esforçarem até o limite. Esta afirmação só poderá ser compreendida por aqueles que conhecem o preço para exercitar o espírito. Somente aqueles que conhecem o peso de uma carga podem apreciar essas palavras. Como alguém que jamais carregou uma carga de 50 quilos poderá entender o seu peso? Somente aquele que já carregou tal peso sobre os ombros saberá quanta força é preciso exercitar para fazer isso. Cada ministério espiritual e cada exercício do espírito cria no pregador uma tal carga que literalmente exaure suas forças. Por esta razão, há um fator determinante no exercício do espírito. Qual a medida de nossa disposição diante de Deus? Se estivermos dispostos, podemos proclamar a palavra com grande poder. Nossa palavra será forte ou fraca dependendo da medida em que nosso espírito é liberado. Durante a pregação, o espírito é controlado pelo ministro. Ele pode refreá-lo ou liberá-lo. Assim, pode fortalecer ou enfraquecer a mensagem que está entregando. Se o pregador estiver disposto a pagar o preço, pode trazer muito poder à reunião. Se não estiver disposto, poderá tornar o culto uma reunião comum. A obra do Espírito Santo pode surpreender os neófitos. No entanto, aquele cuja vida tem passado por profundo tratamento nas mãos do Senhor sabe que o Espírito Santo trabalha de acordo com a disposição do pregador de pagar o preço. Se numa pregação o ministro não tiver medo de ficar extenuado, não for indolente, não houver nele nada que o desabone e estiver totalmente disposto a pagar o preço, então, como alguém que já foi tratado por Deus, ele estará disposto e apto a liberar firmemente seu espírito. Quando suas palavras são proclamadas, seu espírito vai junto, e as pessoas são tocadas pela força da mensagem. No entanto, se o pregador se sentir cansado e for indolente, se não estiver bem disposto a servir ou pretende apenas cumprir uma obrigação, então ele acaba retendo seu espírito. Pode dizer as mesmas palavras, mas com menos espírito ou nenhum espírito. O que as pessoas recebem naquela reunião são meras palavras, desprovidas de vida. Ouvem as palavras corretas, mas palavras fracas. Assim, o ministro da palavra deve se preocupar não somente com o que deve falar, mas também com a sua motivação. Quando ele libera seu espírito, as pessoas ouvem palavras poderosas. Com frequência, as mensagens pregadas são bem monótonas, porque o espírito do pregador não é capaz de se liberar. Somente o espírito liberado pode causar impacto sobre as pessoas. Um cristão pode estar orando e seu espírito irrompe na oração. Qualquer obstáculo que se colocar no caminho da oração desse irmão será varrido e afastado. As mesmas palavras podem ser proferidas, mas devido à força da liberação do espírito, ninguém consegue resistir. Uma vez que a liberação do espírito constitui o conteúdo espiritual do ministério da palavra, o ministro deve tentar liberar seu espírito da maneira mais forte possível. Ao enviar seu espírito, você deve apelar para todo o poder que houver em seu interior. Toda a sua emoção, pensamentos, memória e palavras devem estar presentes, esperando o espírito. No momento da liberação, nenhum pensamento descontente deve ser permitido. Cada pensamento deve ser quieto e atento. Pensamento, memória, sentidos físicos, tudo deve estar concentrado numa palavra. Todo o seu ser, toda a sua memória, palavra, emoção e sentimentos, está aguardando a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Todas as suas atividades pessoais cessam. Somente o Espírito está no comando. Como um soldado aguarda ansiosamente as ordens de batalha do seu comandante, assim nós usamos nossa mente, mas sendo ela serva e não o mestre. O mesmo é verdade no que concerne às emoções. A menos que todas as faculdades do ser sejam convocadas juntas para serem comandadas pelo Espírito, este não terá como ser liberado. Durante o tempo da pregação, se uma palavra que devia ser dita for esquecida, o Espírito sofrerá uma ferida. Se um sentimento apropriado for esquecido, também haverá ferida no Espírito e ele não poderá ser liberado. Não há outro trabalho que exija um nível tão elevado de concentração do que a liberação do Espírito. Ele exige que cada parte do ser seja focada, não no sentido de funcionar independente das outras, mas sim no sentido de seguir a liderança do Espírito. O Espírito deve ter seu comando sobre cada palavra, e tudo mais que necessite, assim como cada componente de um exército aguarda a ordem do comandante.
Sempre que o Espírito dá uma ordem, aquela parte em particular deve estar pronta para obedecer. Se o pensamento do pregador naquele dia estiver um pouco disperso, a emoção estiver meio confusa ou sua memória estiver obtusa, o Espírito sofrerá e terá dificuldade para ser liberado. Portanto, o ministro da palavra deve aprender a não permitir que seu espírito seja ferido. Sempre que ele desejar falar, todo o seu ser deve estar disponível. Nenhuma parte individual deve ficar para trás. Cada componente deve estar pronto, aguardando para ser engajado pelo Espírito. É inquestionável que esse processo exige um alto preço. Por esta razão, às vezes os ministros da palavra fracassam em exercitar o máximo potencial do Espírito. Quando há disposição, há uma liberação maior do Espírito. Quando não há disposição, há uma diminuição na liberação. Quando o pregador está disposto, ele é capaz de liberar mais bênçãos sobre os ouvintes. Quando há falta de disposição, ele traz menos bênçãos. A medida das bênçãos que as pessoas receberão do pregador depende do nível de sua disposição de dar. Se compartilharmos a graça, as pessoas receberão graça. Se iluminarmos as pessoas, elas serão tratadas e quebrantadas. A questão é quantos próprios pregadores já foram tratados pelo Senhor. Quanto mais o nosso espírito aprende diante de Deus, mais o nosso espírito torna-se útil. A quantidade de luz que as pessoas recebem depende de nós. Está em nossas mãos determinar quão profundamente as pessoas tocarão a realidade espiritual. O Senhor confiou a nós sua obra. A liberação do Espírito. As palavras sem Espírito transformam-se em simples doutrina, não é a palavra de Deus. É absolutamente impossível alguém ministrar a palavra sem ter um Espírito pronto para ser usado. O ministério da palavra consiste na liberação do Espírito. Deus não deseja que as pessoas ouçam apenas palavras, Ele deseja que as pessoas toquem no Espírito por trás das palavras. O Espírito viaja junto com a palavra. Deus deseja que os homens toquem seu Espírito, e não somente a sua palavra. O Espírito Santo trabalha junto com a palavra. Cada vez que pregamos, precisamos liberar nosso Espírito. Num ministério poderoso, o Espírito não é somente liberado, há uma explosão. Quando as palavras são liberadas, o Espírito é liberado em tal plenitude que simplesmente explode. Sob tal circunstância, as pessoas se prostram diante de Deus. Quando a sua palavra vai sendo liberada, você vai sobrepujando muitos espíritos contrários, muitos corações frios e endurecidos. O seu espírito vai explodindo ao longo de todo o caminho. Nenhum indivíduo, por mais forte que seja, pode resistir a essa obra de Deus. Todos são derrubados por terra. Notemos, portanto, quanto nosso espírito está sendo liberado quando pregamos. Seu espírito não pode ser mais forte do que aquilo que você possui. Nada pode ser forçado. Nenhuma palavra, tom de voz ou gesto pode imitar ou substituir um espírito forte. Jamais tentemos imitar uma forma de falar ou um tom de voz, pois as pessoas se prostram diante de Deus somente quando o espírito é liberado. O que então queremos dizer com liberação do Espírito? Agora citaremos alguns pontos para considerarmos juntos. 1. A liberação do Espírito é a liberação do Espírito Santo. Como exatamente Deus mantém seu Espírito sobre a Igreja? O Espírito Santo não é mantido em nenhuma parte do nosso ser, exceto em nosso próprio Espírito. Isso fica claro na tipologia do Antigo Testamento. 1. A pomba que Noé soltou da arca não pode pousar sobre a velha criação. Ela deve encontrar a nova criação. Em nosso ser, somente o Espírito representa a nova criação. Por isso, o Espírito só pode habitar aí. 2. Novamente, em Êxodo está escrito: Este-me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne. Êxodo 30, 31 a 32. Nenhuma parte da carne pode conter o Espírito Santo. Somente o espírito humano pode fazer isso. Esta verdade fica especialmente clara nas palavras de Ezequiel: Porei dentro de vós o meu espírito. 36, 26 a 27. O coração novo é o nosso espírito. O meu espírito refere-se ao Espírito Santo. Quando não há um novo espírito em nós, o Espírito Santo não pode habitar dentro de nós. Para termos o Espírito, precisamos de um novo espírito. Em vista do que foi dito,
O significado de liberar nosso espírito é que o Espírito Santo é liberado junto com o nosso espírito. Todos os estudiosos da Bíblia reconhecem que, em muitas passagens bíblicas, no original grego é impossível fazer distinção entre o espírito humano e o Espírito Santo. O lugar onde a palavra espírito é usada com mais frequência é em Romanos 8. Ali, é extremamente difícil fazer distinção entre o espírito humano e o Espírito Santo. Nas nossas versões nós fazemos a distinção usando letra maiúscula e minúscula, mas no original grego não há tal distinção. O espírito humano já está ligado ao Espírito Santo. Devido ao fato de o Espírito Santo habitar no nosso espírito, quanto mais somos instruídos por ele, mais o nosso espírito pode ser liberado. Quando o nosso espírito é liberado, o Espírito Santo também é liberado. Assim, a liberação do espírito aponta para algo além dele próprio, aponta também para a liberação do Espírito Santo. O grau em que ele é liberado depende da medida em que o nosso espírito é liberado. O Espírito Santo é limitado pelo nosso espírito. O problema de hoje não está na unção, mas sim nos vasos. 2. A liberação do espírito é liberação de poder. A quantidade de poder que o espírito humano libera determina se uma pessoa obstinada irá ou não se submeter a Deus ao ouvir a pregação. Se o espírito do pregador for vigoroso, a obstinação humana é quebrada. Com exceção daqueles que se fecham totalmente, até as pessoas mais duras podem ser quebrantadas quando o espírito é liberado com poder. Jamais devemos colocar toda a responsabilidade sobre os ouvintes. Provavelmente em 90% dos casos o problema está com o pregador e não com os ouvintes. Quando o pregador tem vigor espiritual, com certeza experimentará grandes conquistas. Quanto maior for o poder espiritual do pregador, mais as pessoas se prostrarão diante de Deus. 3. A liberação do Espírito é liberação de vida. A liberação do Espírito significa liberação de vida, bem como a liberação do Espírito Santo e de poder. A capacidade do pregador de liberar seu espírito determina se os ouvintes tocarão ou não a realidade espiritual. Se o pregador limitar-se a liberar palavras, as pessoas só tocarão o ensino e não tocarão o Espírito Santo. No entanto, quando o pregador está disposto a liberar seu espírito, além de ouvirem as palavras, as pessoas tocam a vida. A habilidade do ministro de liberar ou reter seu espírito determina se as pessoas receberão um punhado de palavras externas ou se tocarão a vida. 4. A liberação do espírito é liberação de luz. A luz transforma-se em palavras dentro do ministro, e a seguir transforma-se novamente em luz para os outros. As palavras proferidas no Espírito tornam-se luz para os homens. Há muitas pessoas que realmente são incapazes de enxergar a luz por si mesmas, na maioria dos casos, porém, a responsabilidade é do pregador e não da audiência. Se o ouvinte deliberadamente fechar os olhos, ele assume total responsabilidade por não ver a luz. Entretanto, se não houver nenhuma luz diante dos seus olhos abertos, então a responsabilidade é do pregador. O ouvinte tem a responsabilidade de abrir os olhos, o ministro tem a responsabilidade de trazer a iluminação. Nada pode ser feito em favor do indivíduo que fecha os olhos firmemente. No entanto, se ele abrir os olhos e o coração e mesmo assim não conseguir enxergar nada, o ministro deve ser responsabilizado. Quando a palavra é proclamada, ela se torna luz para as pessoas quando o espírito do pregador é forte e quando o Espírito Santo está disposto a acompanhar a mensagem pregada. A luz divina é armazenada na palavra de Deus. Quando a palavra é liberada por meio do Espírito humano e do Espírito Santo, invariavelmente ela se transforma em luz para os homens. Se depois de ouvir a mensagem o indivíduo se prostra e ora, ó Senhor, me dê luz, isso indica que ele ouviu o ensino, mas não ouviu a palavra de Deus, pois ela é luz. É neste ponto que o cristianismo fracassa. As doutrinas são expostas, mas a luz divina quase sempre está ausente. Nós entendemos tudo, mas nada é utilizável. Podemos falar sobre doutrinas, mas o que falamos não funciona na prática. Temos de entender que quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, devem ver a luz. Quando isso não acontece, a responsabilidade é do pregador. Com frequência os pregadores culpam a audiência pelos maus resultados. Isso é errado. Temos de reconhecer que, salvo raríssimas exceções, no caso daquelas pessoas que têm uma dificuldade especial e se fecham, os pregadores são totalmente responsáveis pela iluminação dos ouvintes. Depois que ouvem a pregação, não há necessidade de orarem pedindo luz porque já contemplaram a luz.
Muitos pregadores precisam se arrepender diante de Deus. Eles não possuem luz para compartilhar, a luz não brilha a partir da vida deles. Eles são os responsáveis pela falta de luz. A responsabilidade dos cristãos é abrir os olhos. Apesar disso, os ministros são responsáveis pela transmissão da luz. Sempre que o espírito do pregador é liberado, a luz brilha. Um ministro da palavra é capaz de decidir quanta luz ele liberará. Se tiver sido profundamente tratado por Deus, pode transmitir sua revelação interior por intermédio de seu próprio espírito. Quando este é liberado, a luz brilha. Ele pode não somente iluminar as pessoas e fazê-las entender, pode também derrubá-las com a luz. Se a sua intenção for meramente preparar as pessoas para o entendimento, então seu ministério acabará quando elas entenderem. No entanto, se ele estiver disposto a pagar o preço diante de Deus, pode liberar seu espírito com tamanho poder que as pessoas não somente irão entender, mas também serão profundamente tocadas. A luz é capaz de derrubar as pessoas. Tudo isso deve ser decidido pelo próprio ministro da palavra. 5. A pressão e a liberação do espírito. A liberação do espírito segue certas leis. O nível da liberação depende de dois fatores, da disposição do pregador e da quantidade de pressão a qual ele será submetido. Quando chega à reunião, o pregador recebe uma carga de Deus. Se a pressão for pesada e tensa, ele saberá que Deus deseja que seu espírito seja liberado como uma explosão. Sob grande pressão, meras palavras falham em trazer resultados satisfatórios. A fim de aliviar a pressão, o espírito do pregador precisa explodir. Coerentemente, a pressão causa abundante liberação do espírito. Suponha que você esteja conversando com um irmão espiritualmente cego, orgulhoso e com uma imagem elevada de si mesmo. Você sente um peso enorme em seu espírito, que lhe causa um grande sofrimento. Você sente tamanha pressão que começa a sentir indignação em seu interior, até não conseguir mais suportar. Você abre a boca e fala. As palavras saem de forma intempestiva. Seu espírito é liberado. A intensidade com que o espírito é liberado corresponde à medida da pressão que você teve de suportar. Por isso, o problema atual é, primeiro, se você estará disposto a falar, segundo, se estiver disposto a falar, qual será a intensidade da palavra. Se a pressão interior for grande, então seu espírito reprovará o irmão orgulhoso até que ele se quebrante diante de Deus. Temos de perceber que depois de cada exercício desse tipo nosso espírito fica mais forte. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele expulsou o demônio da garota escrava. Durante vários dias ela gritou, esses homens são servos do Deus Altíssimo, até que o apóstolo ficou tão incomodado que se virou e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E o espírito saiu na mesma hora, Atos 16, 17 a 18. Muitas pessoas podem elevar a voz, mas não podem elevar o espírito. Erguer a voz e gritar é algo totalmente ineficaz. O princípio que rege os milagres é o mesmo que se aplica à palavra. Paulo estava incomodado por dentro, a pressão foi crescendo gradualmente e finalmente ele deu a ordem ao demônio e o expulsou. É quando o espírito está debaixo de grande carga que a palavra despedaça e corta. O suprimento da palavra é o suprimento do espírito. Quando o espírito é liberado, também é liberado o poder, o Espírito Santo, luz, vida e a carga interior. Somente o que procede da liberação do espírito é utilizável. Tudo o mais é vão. Para pregar, você precisa somar ao espírito pensamento, palavra, memória e sentimentos. Quando o seu espírito é liberado, então você pode pregar. Então você possui o ministério da palavra. 6. O espírito precisa ser purificado. É preciso que realmente haja espírito nas pregações. No entanto, a fim de liberar um espírito puro, precisamos aprender a aceitar o tratamento de Deus. Há uma questão importante que temos de ter em mente, qualquer que seja o tipo de espírito liberado, é preciso que haja aspectos correspondentes na pessoa do Espírito Santo, cada tipo de pregador comunica um aspecto diferente do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo difere de uma pessoa para outra. Quando ele se manifesta por meio de uma pessoa, ele vem com uma característica especial do canal que está sendo usado. Ele vem com as qualidades do pregador. Por isso o Espírito Santo se manifesta de uma maneira em uma pessoa e de uma maneira diferente em outra pessoa. Consequentemente,
há vários ministérios diferentes. Sua manifestação por intermédio do apóstolo Paulo era diferente da manifestação por intermédio de Pedro. As manifestações procediam do mesmo Espírito, mas em Pedro ele trazia as características de Pedro e em Paulo, as de Paulo. Há um elemento inquestionável nesse processo: o Espírito Santo jamais deixa de lado o elemento humano. Em nenhum lugar na Bíblia nós vemos Deus aniquilando o fator humano. Um indivíduo pode demonstrar que está cheio do Espírito Santo de uma maneira, enquanto em outro a plenitude se manifesta de outra. Não existe nenhum tipo de uniformidade. Você percebe nossa responsabilidade? Se o Espírito Santo falar por intermédio de nós, sem carregar nossas características particulares, nossa responsabilidade torna-se bem pequena. Se você simplesmente passar o poder do Espírito Santo adiante para outras pessoas, sem se envolver profundamente, não conseguirá fazer isso por muito tempo. Mas enquanto puder estará tudo bem. Entretanto, a experiência de muitos santos nos mostra que quando o Espírito se manifesta numa pessoa, ele se manifesta com as características especiais dessa pessoa. Se não fosse assim, como o nosso espírito poderia ser purificado, ou como as pessoas poderiam receber algo especial? Precisamos reconhecer o significado do elemento humano. O Espírito Santo não age independentemente, quer dizer, ele não age por conta própria, sem a participação humana. Ele sempre carrega nossas características quando age. Se alguém tem sede, Jesus disse, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:37-38. O Senhor indicou que primeiramente a água chega ao mais íntimo do ser humano, e depois, das profundezas do ser, flui como rios de água viva. John Nelson Darby explica que o abdômen é a parte mais íntima do nosso ser. O Espírito Santo flui das profundezas do nosso ser, e sempre nos carrega junto consigo. Precisamos ser tratados pelo Senhor. A cruz nunca vem até nós em vão. Cada vez que ela vem a nós, esculpe-nos e lapida um pouco mais, e assim somos um pouco mais purificados. Cada tribulação que enfrentamos no nosso caminho aumenta nossa pureza. Cada labareda de fogo elimina um pouco mais das impurezas. Quanto mais dificuldades nós recebemos da parte do Senhor, e quanto maiores elas forem, mais o nosso espírito é purificado. Assim, o Espírito Santo pode levar consigo um espírito mais puro. Com frequência o tratamento de nossas características peculiares não é suficientemente profundo. O resultado é que as pessoas que ouvem nossas pregações são confrontadas pelo Espírito Santo e com as nossas imperfeições. Todos nós já vimos pregadores que tinham a palavra, e eram capazes de liberar o Espírito, mas eram muito grandes em si mesmos, não tendo sido suficientemente reduzidos. E quando o Espírito Santo é liberado, as peculiaridades negativas do pregador confundem-se com ele. Quão grande é a nossa responsabilidade! Se o Espírito do Senhor não usasse os elementos humanos, ou se rejeitasse cada ser humano que não fosse perfeito, as coisas seriam bem mais simples. Seria muito fácil fazer distinção entre o que era obra da carne e o que era obra do Espírito. O problema, porém, é que apesar de o nosso espírito não ser totalmente puro, e ainda haver obras da carne em cada um de nós, mesmo assim o Senhor não nos rejeita. Pelo contrário, Ele nos usa. Isso, por sua vez, faz muitos jovens pregadores neófitos e orgulhosos pensarem que são perfeitos. Não reconhecem que muitas vezes Deus usa as coisas fracas. Quanto mais Deus nos usa, maior é a nossa responsabilidade. Se Ele não nos usasse, nosso problema seria praticamente nulo. Muitas vezes nós reconhecemos que somos incompetentes, mas mesmo assim Deus continua nos usando. O Espírito Santo sempre trabalha junto com o espírito humano. O Senhor usa os homens com suas características peculiares. Essa é a lei mais fundamental da obra de Deus. Temos de tomar cuidado com uma coisa: quando somos usados por Deus, não devemos esquecer nossa incompetência. Lembremos que nossa responsabilidade é enorme. Se não estivermos com as contas acertadas com Deus, então todas as nossas pendências se mesclarão à palavra de Deus. Um dia, quando recebermos mais iluminação, nos prostraremos diante do Senhor e reconheceremos: eu nunca fui competente em meu ministério. Todo aquele que recebe luz enxerga sua total incapacidade. É verdade, o Espírito de Deus opera por nosso intermédio, mas não somos vasos limpos, não somos vasos perfeitos. Aos olhos de Deus, somos recipientes inadequados. Precisamos de constante tratamento. Por isso, podemos buscar a misericórdia divina, pedindo a Deus que seja gracioso conosco a fim de podermos aprender diariamente.
sob a disciplina do Espírito Santo. De outra forma, o nosso espírito não poderá ser usado. Talvez Deus queira levantar você como ministro da palavra, por isso Ele trata diariamente com você. Em cada tratamento, em cada tribulação que enfrentamos, aumentamos nossa capacidade de ser usados por Deus. Todos esses elementos servem para deixar seu espírito mais limpo, de modo que quando ele é liberado, demonstra pureza e pode ser mais útil. Em sua misericórdia, o Senhor pode manifestar seu espírito por seu intermédio. Você se considera alguém grandemente usado por Deus. Fica orgulhoso, não reconhecendo que foi escolhido por Deus apenas temporariamente. Vemos que o treinamento do ministro é diário e tem longa duração, a vida toda. Talvez você não seja capaz de falar melhor, mas com certeza seu espírito está progredindo. Você pode repetir as mesmas palavras que disse há 10 anos, mas o espírito que demonstra agora é totalmente diferente. Os jovens não devem pensar que podem dizer as mesmas coisas que os mais velhos dizem com os mesmos resultados. Eles podem dizer as mesmas coisas, mas será que com o mesmo espírito? Os jovens não devem se perguntar: será que consigo transmitir aquela mensagem? Em vez disso, devem perguntar: será que eu tenho aquele espírito? Para um ministro da palavra, as palavras sozinhas são inadequadas. Também deve haver espírito. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, disse o Senhor. Sempre que um ministro da palavra fala em nome de Deus, seu espírito e suas palavras devem ser igualmente puros. A questão, portanto, não é se posso falar ou não, mas sim que tipo de espírito será enviado junto com as palavras. Alguns pregadores não têm espírito algum. Aqui vemos uma distinção fundamental. As duas coisas pertencem a esferas totalmente diferentes. Numa esfera, uma pessoa é competente desde que seja articulada, eloquente e inteligente. Na outra esfera, ela será inadequada se não tiver passado pelo tratamento do Senhor e pela disciplina do Espírito Santo. As palavras que pertencem a esta segunda esfera devem ser gravadas em você pela mão do Senhor. Elas são trazidas e edificadas dia a dia dentro de você pelo Espírito Santo. Não é só porque encontrou um bom tema para um sermão que você pode pregar. De forma alguma. Você pode falar as coisas certas, mas não obter nenhum resultado positivo. Um indivíduo pode pregar certa verdade. Você aceita aquela verdade e também prega sobre ela, mas onde estaria a eficácia? A palavra pode ser a mesma, mas seu espírito estaria errado. As palavras que o Senhor diz são espírito e verdade. Por isso seu espírito deve ser disciplinado diante de Deus. O próprio pregador precisa ser esculpido e lapidado por ele. Então, quando a palavra é pronunciada, seu espírito a acompanha, e graças a Deus, o Espírito Santo também é liberado. É assim que deve funcionar o ministério da palavra. Sem esses elementos, o pregador seria como um escriba pregando os 10 mandamentos. Todo o conteúdo da mensagem seria reduzido a mera doutrina, ensino ou exposição. Faltaria o espírito. Todo o esforço seria em vão. Precisamos que Deus nos leve a um nível no qual, quando a palavra for pregada, o espírito seja liberado. Às vezes é necessário que haja uma explosão do espírito. Não deve ser todas as vezes, mas há ocasiões em que o espírito deve explodir a fim de facilitar o trabalho do Espírito Santo. De outra forma, a nossa pregação não terá a mesma qualidade da pregação dos antigos apóstolos. Em nossos dias Deus precisa de vasos limpos para proclamar sua palavra. Não quer dizer que Deus jamais o usará se você não estiver preparado. Nos últimos 2000 anos muitas mãos carnais tocaram a obra de Deus e a levaram adiante. Você sabe o que era há 10 anos. Você só pode confessar que, apesar de ser carnal, Deus usava você. Você lembra como era há 20 anos. Só pode reconhecer que era uma pessoa imatura e pecaminosa, mas mesmo assim foi usado por Deus. Não seja tolo a ponto de pensar que porque foi usado por Deus devia ser perfeito. Cada vez mais nós reconhecemos a grandeza de nossa responsabilidade. O Senhor, quando nós somos usados, nos mesclamos com a Tua palavra. Misturamos nossas debilidades à Tua obra, e às vezes confundimos o trabalho do Espírito Santo com as nossas obras da carne. Senhor, nós pecamos. Pedimos o Teu perdão. Tenha misericórdia de nós. Extraído do livro O Ministério da Palavra, Vatmanei.